Ei, meus afetos, está todo mundo ótimo, né? Então, essa semana nós não teremos estudos orientados. Eu vou passar para vocês a correção da prova bimestral, para a gente fechar esse bimestre com chave de ouro. E eu tenho certeza que vocês foram muito bem. Afinal de contas, tudo que foi trabalhado na prova foi também aquilo que foi trabalhado ainda em sala de aula, até o dia 17 de março. E é um conteúdo que principalmente a turma de vocês domina muitíssimo bem. Então, vamos corrigir nossa prova. Logo na primeira pergunta, a gente trabalha com o seguinte, uma questão que foi uma das tantas questões de geografia do Exame Nacional do Ensino Médio. O professor Paulo Saldiva pedala 6 quilômetros em 22 minutos de casa para o trabalho. Meu sonho, gente, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto, sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada, poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbonos, compostos orgânicos e outras substâncias que são nocivas. Muito bem, isso foi matéria do Escobar na coluna Sem Ar, né, na matéria Sem Ar, no Estado de São Paulo, Jornal do Estado de São Paulo, em agosto de 2008. Muito bem. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência de letra A, ampliação da taxa de fecundidade, muito óbvio que não, né? E letra B, diminuição da expectativa de vida. Por que que logo nessa questão a gente já encontra a resposta? Não precisa nem eliminando as demais, como a letra C, elevação do crescimento vegetativo, aumento da participação relativa dos idosos, que não é o caso, e a diminuição da participação da população economicamente ativa. Todo mundo lembra da sigla, né? Diminuição de expectativa de vida é uma vez que a cada dia, o texto ainda bem claro, ele não é atingido por um carro, mas ele é vítima diária da poluição causada nesses grandes centros. Vamos à próxima questão, que é da FUVEST de 2010, que eu dei uma mexida nela. Em algumas cidades, se pode-se observar no horizonte, em certos dias, a olho nu, uma camada de cor marrom. Essa condição afeta a saúde principalmente das crianças e de idosos, provocando, entre outras doenças respiratórias e cardiovasculares. Aqui está o link do site, adaptado em 2009, né? O texto já era adaptado e eu ainda fiz uma modificação na questão, mas vamos lá. As figuras e o texto que está aqui do lado, na prova de vocês esteve acima, se refere a um processo de formação de um fenômeno climático que ocorre em vários centros urbanos do Brasil. Tratando-se de ilha de calor, na letra A, que é caracterizada pelo aumento de temperaturas na periferia da cidade? Bem, nós sabemos que não, apesar das ilhas de calor ser um problema urbano bem sério. Letra B, zona de convergência intertropical que provoca o aumento de pressão atmosférica nas áreas urbanas? Não. Apesar de que ser duas informações que parecem um pouco em atrito e no texto parece com lógica, a gente vai ter que lembrar das aulas de climatologia e a gente vai entender que, na verdade, não é bem assim que ocorre. Chuva convectiva, caracterizada pela formação de nuvens de poluentes, no caso chuva ácida convectiva, também não, né? Como a gente está vendo aí nas imagens. Na verdade, é a inversão térmica que provoca a concentração de poluentes em baixas camadas da atmosfera. Nós vamos lembrar disso, eu lembro até um exemplo que eu dei para vocês de um colega que viajou e foi à Índia e que no final da tarde ele vê aquelas camadas de fumaça. Tem passado bastante na TV, inclusive esses dias, acredito eu que vocês estejam acompanhando, do quanto a atmosfera está extremamente mais limpa do que o habitual. Na número 3, a gente pede o seguinte, observe a figura abaixo, que nós temos aí um mapa de resíduos sólidos urbanos que são coletados por dia no Brasil em toneladas, região por região. Na região sudeste, onde nós estamos, por exemplo, há 80,041 mil toneladas de resíduos sólidos de lixo, né? Que a gente produz. Só a cidade de São Paulo tem mais da metade disso aí, 47,777. E a gente pergunta o seguinte, considere as afirmações sobre resíduos sólidos que são coletados no Brasil. Ponto 1. O aumento do poder de compra dos brasileiros está fazendo com que a produção do país gere cada vez mais lixo inorgânico.
o que não é acompanhado pela implementação de programas de coleta seletiva e pelo volume de material reciclado. Isso é uma verdade bastante absoluta. A gente cada vez mais está produzindo muito lixo, lixo que não é orgânico, e na medida que isso tem crescendo, a gente não está acompanhando esse crescimento com políticas públicas que possam resolver esse problema. Então, a número 1 é uma questão que está correta. Na número 2, diz assim: a reduzida coleta de resíduos urbanos na região norte é explicada pela maior preocupação ambiental por habitantes, que adotam a prática de consumo reduzido e de reciclagem. Na verdade, se essa informação fosse em relação ao sul do Brasil, ela estaria correta. E, na verdade, ela está fazendo associação ao Nordeste. E isso, a região norte, desculpa, que é incorreta. Na região norte é porque a quantidade de perímetros urbanos é bem menor do que em todo o resto do Brasil. Na região sul, sim, essa informação estaria correta. Então a 2 a gente já descartou. Na número 3 diz o seguinte: a densa urbanização da região sudeste associada à maior concentração de renda explica os dados que são expressivos de resíduos sólidos urbanos coletados por dia. Também está correta. Sendo assim, apenas a número 1 e a número 3 estão corretas. Na quarta questão, eu digo o seguinte: lixo gerado especialmente nas cidades mais populosas se tornou, no último século, um dos fatores causadores de impactos ambientais nem sempre reversíveis a um curto prazo. Um dos problemas e uma das soluções relativos ao acúmulo de lixo em áreas urbanas estão representados em que? Bem, nós temos uma charge desses dois rodeados, né, dessa pilha de lixos, essa avalanche de lixos, junto com uma enchente, e a mulher dizendo o seguinte: vamos ter que mudar. E o moço, dando uma olhada na lei de lixo, o marido, né, possivelmente, diz o seguinte: sim, os nossos hábitos. Então, o que tem que ser mudado, na verdade, é os nossos hábitos. Usamos essa questão principalmente sobre nossas aulas de atualidades durante o início do ano, quando a gente trabalhou as questões da enchente do rio Carangola, né? Na letra E, diz assim: poluição atmosférica e incidência de chuvas ácidas. Na verdade, isso é o oposto do que vem sendo pedido, né? Diminuição dos reservatórios de água e redistribuição dos núcleos populacionais. Diminuição dos reservatórios de água é algo que não é impossível, porque o aumento da população está cada vez mais crescente. E redistribuição da população é algo que seria impossível. Um grande sonho, mas impossível. Destruição de reservas florestais, reciclagem de resíduos sólidos. Sim, na verdade, é um problema que a gente deveria estar solucionando, a destruição das reservas, mas não é o causador desses problemas de enchentes, por exemplo. A letra B, aumenta as emissões de gases e remodelação das áreas de risco, cai na mesma pataca da letra D, de redistribuição de núcleos populacionais. Não tem como eu fazer uma remodelar, quase engasguei, sobre as áreas de risco. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui na cidade de Carangola, eu não tenho como fazer uma reestruturação urbana de toda a margem do rio Carangola. Por isso, a letra A será a questão correta. Poluição de ecossistemas fluviais, uma vez que a gente está degradando cada vez mais as margens dos rios, os leitos dos rios, e uma forma da gente diminuir esses problemas seria e é a coleta coletiva. Na número 6, tem um texto para que vocês possam fazer uma análise dele para encontrar a resposta correta. Foi no contexto da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, também conhecida como Conferência de Estocolmo, que nasceu a ideia do desenvolvimento e sustentável. Isso é de se adotar um modelo de desenvolvimento econômico voltado para a exploração nacional dos recursos naturais, à preservação do meio ambiente ou ao equilíbrio ecológico e ao combate das disparidades sociais entre os seres humanos e entre as nações. Muito bem. Apesar da importância da temática acima apresentada, a gente pode observar globalmente que a aplicabilidade do conceito de desenvolvimento sustentável tem sido muito difícil, principalmente colocar em prática, né?
Dentre as respostas, a gente pode observar que existe até uma certa coerência, mas quando a gente vai observar cada um dos tópicos que foram mencionados, disparidades, combate à pobreza, equilíbrio ecológico, também o uso de exploração de recursos naturais, porque a gente não pode esquecer disso jamais, que vocês aprenderam lá no segundo ano, desenvolvimento sustentável, né, o termo de sustentabilidade, não está ligado única e exclusivamente às questões ambientais, pelo contrário, ele é uma demanda do capitalismo, é busca de lucro com menos desperdício, né? Então, dentre as questões que estão listadas, a letra A é a que melhor se encaixa naquilo que é pedido, quando a gente assinala a alternativa que explica essa problemática apontada no texto, que é os agentes econômicos na escala planetária travam uma acirrada competição buscando obter melhor custos de produção para assegurar o seu domínio no mercado, o que muitas vezes, né, é conflitante com as políticas ambientais e a utilização de recursos naturais. Na 7 da UNEB, a gente usa a seguinte questão: bilhões de pessoas devem a vida a uma única descoberta, feita há um século. Em 1909, o químico alemão Franz Haber, da Universidade de Karlsruhe, olha que nome difícil, mostrou como transformar o gás nitrogênio abundante e não reagente na atmosfera, porém inacessível para a maioria dos organismos, em amônia, ingrediente ativo em adubos sintéticos. 20 anos depois, quando outro cientista alemão, que era o Karl Bosch, desenvolveu um meio de aplicar a ideia do Haber em escala industrial. A capacidade mundial de produzir alimentos disparou. O que a gente vai chamar principalmente que era a base, a sustentação para a Revolução Verde. Nas décadas seguintes, novas fábricas converteram toneladas após toneladas de amônia em fertilizantes. E hoje se considera a solução Haber-Bosch uma das maiores dádivas da história da saúde pública. Com base na análise do texto e dos conhecimentos sobre o uso de fertilizantes na agricultura e nas implicações, vocês vão marcar verdadeiro para as questões que vocês julgarem corretas e falso para aquelas que vocês julgarem incorretas. Um dos pilares da Revolução Verde é a utilização de adubos químicos. Acabei de expressar sobre isso, então, verdadeiro. O aumento da produtividade agrícola eliminou a fome endêmica da África e no Sudeste Asiático. Não, isso é falso, uma vez que nós sabemos que o problema da fome no planeta não está relacionado às questões de produção de alimentos. Aliás, o que a gente produz de alimento hoje saciaria a fome no mundo. O problema é distribuição e acesso a esses alimentos. Então é falsa. Na terceira questão diz: o uso excessivo de nitrogênio tem contribuído para o aparecimento de zonas mortas, antes confinadas na América do Norte e Europa e em outros países do planeta. Sim, porque desgasta demais o solo. Então ela vai ser verdadeira. Na penúltima, aliás, a utilização do nitrogênio em larga escala é aconselhável, porque quando as águas fluviais carregadas de fertilizantes chegam aos oceanos, ocorre o florescimento de plantas microscópicas consumidas por pouco oxigênio. Chega a ser engraçada a questão. Sabemos que isso não é fato, que isso não é real. O que é lixiviado, na verdade, é o restolho desse produto químico. Então ela é falsa. E a última, mas não menos importante, o aumento da biodiversidade é uma das consequências do uso de nitrogênio, principalmente nos ecossistemas costeiros. Na verdade, é o oposto, uma vez que esses produtos químicos diminuem a oferta de biodiversidade onde ele é implementado. E como nós estamos dentro desse foco, em relação à Revolução Verde, assinale a alternativa que é correta. Letra A. Foi idealizada sob o pretexto de que o mundo deveria assegurar uma produção de alimentos suficiente para exterminar a fome no planeta, principalmente nos países com problemas climáticos severos, tais como secas, chuvas torrenciais sujeitos à desertificação. Esse seria um sonho da Revolução Verde, mas na verdade o propósito dela a gente sabe que não é bem esse aí.
Letra B. Estava baseada na mecanização do campo com o uso de biotecnologia, na concentração de renda, na monocultura e na exploração de sementes de óleos, né, na produção para a produção de óleos. Na verdade, é um dos focos sim, mas não de mecanização. É o uso de tecnologias para a produção de produtos químicos que vão colaborar, fungicidas e pesticidas e fertilizantes. Na letra C, a partir da década de 50, com o processo de modernização da agricultura, deu um salto tecnológico, ousado com o desenvolvimento das plantas geneticamente modificadas, né, em laboratório. Genes de diversas espécies agrícolas foram alterados para aumentar a produtividade nas lavouras, que passaram a ser cultivadas com a utilização de grande quantidade de insumos agrícolas e maquinários. Então, essa é a questão correta, uma vez que ela se encaixa perfeitamente naquilo que a gente estudou sobre Revolução Verde. Leia o fragmento do texto de Milton Santos, ó, que inusitado. Falar nisso foi aniversário dele, dia 3, agora. Até postei nas redes sociais sobre. Mas vamos ler o texto do livro do Milton para a gente poder ter um embasamento, né, para ler sobre ele. A ciência, tecnologia e informação fazem parte dos afazeres do cotidiano do campo modernizado. É daí que se instalam as atividades hegemônicas, aquelas que têm relações mais longínquas e participam do comércio internacional, fazendo com que determinados lugares se tornem globais, mundiais, né? É no livro Técnica, Espaço e Tempo, Globalização e Meio Técnico Científico Informacional, de 1994. Acredito eu que vocês vão encontrar com facilidade esse livro. Ele é um grande livro, uma grande obra, uma das minhas prediletas haja vista. Nesse contexto, um dos elementos que vai contribuir para a classificação de um espaço agrário, principalmente dentro desse contexto de meio técnico, científico e informacional, vai ser emprego de adubos orgânicos. Na verdade, o emprego de adubos orgânicos ele vem em contrapartida a essa demanda, né? Utilização de sementes híbridas, com toda certeza. O foco dentro desse contexto trazido pelo Milton, do uso da ciência, do uso da tecnologia e principalmente do uso da informação, foi na busca de trazer e utilizar essas sementes híbridas. Então a gente já pode descartar as três outras questões e a letra certa é a letra B. Na número 10, eu peço o seguinte: assinale a opção que apresenta somente características da agricultura extensiva. Letra A, mão de obra qualificada, alta produtividade, solo sem descanso. Não, né, gente? E na letra B diz mão de obra desqualificada, baixa produtividade e minifúndios, né? Ou sítios e fazendas um pouco menores, né? Propriedades rurais de módulos menores. Essa é a questão, é a alternativa correta que vai se adequar mais próximo daquilo que a gente pede e conhece como agricultura extensiva. As demais, elas vão se encaixar em outros tipos de agricultura, principalmente a intensiva. Na número 11, a gente diz o seguinte: sobre as agriculturas extensiva e intensiva, assinale V para as proposições que são verdadeiras e, por sua vez, F para aquelas que forem falsas. A agricultura intensiva é uma modalidade agrícola que se caracteriza pelo pouco uso de insumos e de tecnologias. Já a agricultura extensiva utiliza bastante tecnologia e mão de obra qualificada. O oposto, né, gente? É só a gente focar sempre, quando rolar dúvida com vocês, de intensiva. Intensidade, usa bastante, usa muito e usa o que tem. Então, bastante tecnologia. Então, ela é falsa. Na segunda, a agricultura extensiva utiliza técnicas rudimentares, portanto, a preparação do solo é feita de maneira rudimentar. Verdadeiro, como a gente sabe, que é uma característica da agricultura extensiva. Na terceira, a agricultura intensiva vai se caracterizar pelo pouco uso de insumos e auxiliam no aumento da produtividade. Oposto disso, né? Então, falsa. E na última, mais ou menos importante, na agricultura extensiva é bastante comum a seleção de sementes, buscando sempre as que são imunes a pragas. Na verdade, isso acontece na agricultura intensiva. Então, a ordem correta é na letra B, é falso, verdadeiro, falso e falso.
Na número 12, a gente utilizou uma questão que eu até gosto muito dela, que é da FATEC. Leia com atenção os textos a seguir sobre reforma agrária. O primeiro ponto diz que todos os países envolvidos no mundo promoveram de alguma forma o acesso de famílias ao campo e nenhum deles tem a concentração de terras, como é o caso do Brasil. Segundo ponto, nos Estados Unidos da América, o trabalhador familiar teve acesso à terra desde os meados do século passado, na conquista do Oeste, né, um momento histórico da história dos Estados Unidos. O ato da propriedade rural, em 1862, em Homestead Land, fixou o tamanho dos lotes a serem distribuídos para os colonos, que deviam cultivá-los pelo menos por 5 anos. E o terceiro ponto diz o seguinte: os principais argumentos utilizados a favor da ampla e profunda reforma agrária no Brasil destacam o aumento da oferta de alimentos e na resolução dos problemas da fome e de desemprego, que são resultantes da estrutura fundiária que é concentrada. Pois então, todas as questões estão inteiramente corretas. Nós não temos nenhuma questão que esteja incorreta. Todas elas estão em acordo, são coerentes com tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a história da reforma agrária. Haja vista, esse modelo estadunidense nos serviu como base na construção da Carta do Estatuto da Terra aqui no Brasil. Na número 13, também da FATEC, diz o seguinte: o trabalho e a economia no Brasil, sobre isso, né? As frequentes notícias de trabalho infanto-juvenil em atividades agrícolas, nas carroarias, minas ou olarias colaboram para que a gente possa afirmar que, letra A, a acentuação da pobreza em grandes camadas da população impede milhares de jovens ao mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Não é esse o foco e não é por isso que eles trabalham. O trabalho infanto-juvenil passa a ser imprescindível a uma população da qual mais de 50% tem menos de 20 anos. Não é esse o foco. A pirâmide etária brasileira, na verdade, ela não se estrutura dessa forma, como vocês já viram lá na primeira série. E letra C, a falta de perspectiva de ascensão social via a frequência à escola, né? Uma vez que essas crianças não vão à escola, levam os jovens ao trabalho que é muito precoce. A letra C é a alternativa correta. Na número 14, de grão em grão, transgênico ou não, o cultivo de soja espalhou-se por todas as regiões do Brasil nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos. Ocupa hoje uma área 5 vezes e meia superior ao país Holanda, ao território da Holanda. O Brasil foi, em 2003 e 2004, o maior exportador mundial de soja e vem mantendo a posição de segundo maior produtor após os Estados Unidos, né? Logo depois dos Estados Unidos. A previsão é de que essa condição de maior exportador mundial volte a ocorrer muito em breve. Eu acredito que até 2025 a gente volte a ser o maior produtor global, exportador, né, e produtor global de soja, principalmente com as últimas pesquisas que vem sendo feita em modificação genética da semente. Muito bem. Sobre isso, o mapa, ele que está aqui do lado, na prova de vocês, ele está acima, por isso que no texto está dessa forma. O mapa acima representa o avanço da produção de soja no Brasil, cuja principal consequência socioespacial foi, na letra A democratização da estrutura fundiária, que na verdade é o oposto daquilo que acontece no Brasil, porque as concentrações de terra ainda está na mão de grandes latifundiários. E se a gente só analisar o mapa, se a gente só prestar atenção nos dois mapas, de 1977 e do ano de 2002, que são os últimos dados mais concentrados, né, mais fidedignos, a gente vai perceber que a letra B é a questão alternativa, a alternativa correta, desculpa, que é a expansão da fronteira agrícola sobre as áreas principalmente do Cerrado. Percebam que na legenda, delimitada em verde, está o Cerrado brasileiro. E na questão 15, ao longo da história econômica do Brasil, qual desses produtos agrícolas não fez parte de uma prática de monocultura ou de elevado impacto estrutural do Brasil? Parece uma questão muito boba, mas se vocês analisarem, por exemplo, alguns brasões do Brasil Império, antes Brasil Colônia, algumas armas daquele período,
utiliza praticamente todo, menos a soja, ela aparece, o café, a cana-de-açúcar, o tabaco, ele vai aparecer. Então, nessa questão, teve até um erro de digitação que a soja apareceu 2 vezes, mas não interferiu em nada na resposta de vocês, uma vez que a resposta correta, a alternativa correta é a letra D, tabaco. No mais, é isso por hoje. Na semana que vem a gente volta ao conteúdo para o segundo bimestre e a gente volta com os nossos estudos orientados. Mas eu quero fazer um acordo com vocês. Nessa semana eu não vou passar atividade para vocês, mas como vocês já sabem, eu contabilizo tudo que cada um de vocês tem feito, cada atividade, tudo isso está sendo pontuado por todos os nossos professores. Até para depois que passar todo esse período a gente poder fazer avaliação do trabalho de vocês. Dessa forma, como eu não passei atividade hoje, e para eu poder pontuar esse pontinho extra para vocês, eu quero que aqui nos comentários do vídeo vocês coloquem quantas questões vocês acertaram, quantas questões vocês acreditam ter errado, se ficou alguma dúvida em alguma das questões, qualquer comentário relacionado ao vídeo, porque eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o finalzinho, não é mesmo? Outra coisa, a ordem aqui é 15, porque são 15 questões que eu envio para a escola, tá, gente? Então não está na ordem numérica da prova. Essas são as 15 questões de geografia, mas fica fácil vocês saberem a resposta. No mais, um beijo no coração de todo mundo, tô com bastante saudade de vocês, alguns de vocês até fico vendo às vezes, numa vez ou outra, muito raramente quando a gente sai, eu tenho feito o possível para guardar a quarentena, façam a mesma coisa e toda e qualquer dúvida vocês já têm meu telefone, é só mandar mensagem para mim, mesmo eu demorando um pouquinho, eu sempre respondo. Beijo para vocês, fiquem bem, fiquem ótimos e amo mais que Milton Santos.